think you should. Salve galera, mais uma vez aqui o professor Chagas, dando continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional. Hoje nós vamos estudar o artigo 3º da Constituição, porque você sabe, a minha missão é te fazer prosperar e te levar ao pleno desenvolvimento pessoal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve logo aí, cara. Não perde tempo não, para você ter acesso a todo esse material e me ajudar a atingir os 200 inscritos até o fim do ano. Se você já é inscrito, deixa o seu like aí para fortalecer o nosso canal. É isso aí, vem comigo. Vamos entender aqui o artigo 3º da Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu caput, fala assim: artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos citar aqui essa palavra objetivo. Por que citar essa palavra objetivo? Porque objetivos são coisas que ainda não foram alcançadas, que o Brasil procura alcançar, que é, primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir a desigualdade social, promover o bem de todos sem preconceito de raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Aqui, o objetivo primeiro é baseado no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Não adianta o homem ser apenas livre, ele tem que viver com igualdade, ele tem que viver em paz com as pessoas a qual ele vive em sociedade. Garantir o desenvolvimento nacional é quando o Brasil pega os recursos de uma determinada região que arrecada muitos impostos, tipo a região sudeste. Por exemplo, São Paulo é o estado que mais arrecada impostos no país. E ele, através do Fundo Constitucional, distribui esses recursos para as outras regiões que não arrecadam tanto, né? Ele pega o PIB e divide proporcional à quantidade de eleitores para os outros estados, para assim garantir o desenvolvimento, para que todas as regiões venham crescer de forma igual. É um objetivo. Por enquanto ainda nós não vemos isso de fato, mas é um objetivo que a República Federativa do Brasil procura estar construindo, entendeu? Então vamos avançar aqui para o nosso objetivo número 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdade. A função principal é erradicar a pobreza e a marginalização. A desigualdade social, ela já está tão enraizada na nossa sociedade que é impossível acabar com a desigualdade social. Então, os constituintes, eles já colocaram aqui reduzir a desigualdade social. Temos que pelo menos reduzir a desigualdade social, dar plenas oportunidades para que os jovens da periferia, os jovens negros, tenham acesso às universidades, para que os jovens que estudaram em escolas públicas tenham acesso aos melhores cursos nas universidades, garantir com que o cidadão possa ter a sua empresa e assim por diante, garantir a redução da desigualdade social. Objetivo número 4, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Esse é um dos pilares da República, que é a dignidade da pessoa humana. A pessoa humana, ela tem que ser tratada de todas as formas com igualdade, com dignidade. Não adianta só promover em algumas áreas alguns avanços e em outras continuarem do mesmo jeito. Porém, o Brasil busca plenamente cumprir com a dignidade da pessoa humana. O Brasil não admite a discriminação, seja de qual for a forma. Ser racial, ser sexual, ou pela idade, ou por qualquer outra forma. E essa foi nossa 3ª aula de Direito Constitucional.
Vamos agora avançar para o artigo 4º da Constituição. É isso aí. Vamos lá. Salve, galera, mais uma vez aqui o professor Chagas, dando continuidade ao nosso estudo do direito constitucional, agora o artigo 4º da Constituição. Vamos lá. Vamos entender aqui o artigo 4º da Constituição. Vamos ler o caput do artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. A forma como o Brasil se comporta nas suas relações internacionais, dos seguintes princípios. A independência nacional. Aqui nós deixamos um recado bem claro às outras nações. Nós não nos metemos como os países tratam a sua independência, porém também não admitimos que os países intervenham como nós tratamos a nossa independência. A nossa independência é soberana. E vamos ao artigo 2º. A prevalência dos direitos humanos. Nós respeitamos como os países tratam os seus cidadãos, no entanto que isso não fira os direitos humanos, O Brasil também trata os seus cidadãos com igualdade, a máxima forma de direitos humanos, Nós assinamos o acordo com o Pacto de São José da Costa Rica e o Tribunal Penal Internacional. O Pacto de São José da Costa Rica, ele diz que não existe mais prisão por crimes de dívida comum, salvo por pensão alimentícia. E o Tribunal Internacional é o tribunal que julga os crimes de genocídio, os crimes de guerra, os crimes cometidos durante a guerra, sem nenhuma justificativa para que aqueles crimes fossem realizados. Então o Tribunal Penal Internacional julga esses crimes. E o Brasil se submete ao Tribunal Internacional Penal. 4º, a não intervenção. A não intervenção, nós não nos intrometemos na política e na forma militar como os estados tratam os seus cidadãos, no entanto que não firam os direitos humanos. A defesa do Estado Democrático de Direito, ela pertence aos militares, às Forças Armadas. Houve até uma polêmica esses dias, a qual se houve aquele auê todo, mas constitucionalmente os guardiões do Estado Democrático de Direito são as Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. E a igualdade entre os estados. Nós tratamos todos os estados com igualdade, respeitamos a sua soberania, também exigimos que a nossa soberania seja respeitada. Princípio 6º. A defesa da paz. E artigo 7º, a solução pacífica dos conflitos. Esses dois princípios estão atrelados, porque o Brasil sempre buscou o diálogo, sempre buscou conversar para que os países não entrem em guerra, para que eles entrem num acordo, para que cause menos danos aos civis e aos cidadãos. Então o Brasil é um país de paz, um país que busca a paz, como o próprio seguinte princípio diz: a solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Esses dois crimes são os crimes punidos com mais rigor pela Constituição e pelas leis penais. Esses crimes são inafiançáveis e imprescritíveis, ou seja, eles exigem pena de reclusão, ele é imprescritível, porque o Estado nunca perde o poder de punir aquele que praticou o ato de terrorismo, ou seja, que atentou contra o Estado Democrático de Direito. O Estado nunca perde esse poder de perseguir e punir aqueles que atentaram armadamente contra o Estado Democrático de Direito. E princípio 9º, a cooperação entre os Estados para o progresso da humanidade. O Brasil sempre procura compartilhar suas descobertas na educação, na tecnologia científica e na tecnologia medicinal. Esse é um dos principais princípios. O Brasil busca que os países desenvolvam-se igualmente. E a concessão de asilo político, O Brasil tem esse poder de conceder asilo político àquelas pessoas que estão sofrendo perseguição em seus países por problemas políticos. Não terrorismo, mas estão sendo perseguidos pelas suas ideologias políticas
que foi o último caso que nós tivemos aqui, foi o caso do César Batista, que já vivia há muitos anos escondido aqui no Brasil com outra identidade, até que a Polícia Federal descobriu que ele vivia aqui no Brasil há muitos anos, e então foi se julgado no STF. Aí o STF passou a bola ao presidente, disse que essa decisão caberia ao presidente da República decidir se extraditava ou não César Batista para a Itália, né? Porque César Batista ele é acusado de vários crimes de terrorismo na Itália. Ele é acusado por vários crimes de terrorismo na Itália. Então, o presidente da República, como a Itália e o Brasil não têm um tratado de extradição, o Brasil resolveu não extraditar César Batista. E hoje ele é um cidadão brasileiro, convive aqui no Brasil, gozando de todos os seus direitos, a qual o estrangeiro goza ao se tornar um cidadão brasileiro, naturalizado. E o parágrafo único diz assim: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos países da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Que isso é expresso através do Mercosul, esse tratado internacional de comercialização entre os países da América Latina, né, de diminuir os impostos, diminuir as taxas alfandegárias, ao livre transporte de mercadorias aqui no Mercosul. As pessoas que moram no Mercosul não precisam terem passaporte para poderem transitar na América do Sul, para que a América do Sul se torne uma comunidade de fato de nações que buscam o desenvolvimento nacional. E é isso aí. Essa foi nossa segunda aula de Direito Constitucional, o artigo 3º e o artigo 4º da Constituição. A partir da próxima aula vamos estudar o artigo 5º da Constituição Federal. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Um abraço